Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe mais uma noite de trabalho. Hoje, como a Luzia falou, nos cabe as duas questões iniciais desse capítulo, que é a 132 e a 133, que é do capítulo 2, que é o objetivo da encarnação. Esse conceito de reencarnação para nós, porque o encarnar, mesmo com alguns espíritas, ainda causa um pouco de dúvida no sentido de que eu não poderia progredir no plano espiritual, ainda mais quando você tem conhecimento das colônias espirituais, há um questionamento que, peraí, para que eu tenho que vir para cá? Se tem aquelas narrativas todas de estudo, que lá eu aprendo, tem isso, aquilo, outro, eu tenho que encarnar para quê? Isso é um ponto muito importante no que diz respeito ao direcionamento que nós damos à nossa vida. Tanto quanto de encarnado, quanto de que desencarnado. Todas as pessoas, aqui os médiuns da casa, ou que mesmo que não sejam da casa, que participam dos trabalhos de atendimento a desencarnados, observam, ou pelo menos têm a oportunidade de observar o quanto é difícil a falta desse entendimento para que o espírito se mantenha equilibrado. Porque o espírito, ele, na vida, apesar de quando eles chegam na mesa, na incorporação, e começam a entender de alguma maneira o conceito, primeiro da imortalidade da alma, porque não bate, é igual pesquisa, quando você fala, uma pesquisa de opinião aqui, quem quer isso? Opinião A, opinião B. Quando você soma o A mais B, nunca dá o total do pessoal. E quando você pergunta se alguém que nenhuma das duas respostas, também não vai bater, porque sempre tem alguém que se omite. É igualzinho se você pegar e querer medir esse conhecimento, a crença na imortalidade da alma, somando o número dos adeptos das religiões espiritualistas. Que, teoricamente, o que é uma religião, como se diz, ou quando se diz, que uma religião é espiritualista? Quando ela acredita na imortalidade da alma. Sobrevivência da alma. Mas o que acontece? Apesar de termos a grande maioria se expressando em censo, ou quando você pergunta informalmente, a parte de qual é a sua religião, ele vai lá e declina uma religião espiritualista. Mas vive como se a alma não fosse imortal. Impressionante. Nos exemplos mais simples. Vive pela matéria. Não é errado viver a vida material. Para resumir, a gente não perder muito tempo nisso. É aquele negócio, viver no mundo sem ser do mundo. Eu tenho que viver no mundo. Tenho que encarar as experiências, como nós vamos ver aqui, da vida corporal. Mas não devo, por bom juízo, por prudência, viver só para isso. Por quê? Porque a vida não é só isso. Essa falta de consciência da vida depois da morte faz com que as pessoas vivam atabalhoadamente, buscando coisas que são fantasias, como a felicidade na Terra. A felicidade plena. É aquele negócio que Jesus falou, não, meu reino não é desse mundo, a felicidade não é desse mundo. E você entender, pelo menos ter curiosidade, se você acredita na imortalidade da alma, como é esse pós-morte. Qualquer viagemzinha que a gente faz de férias ou de final de semana, você procura saber as características do local para onde você vai. Por quê? Para, no mínimo, que roupa que eu vou levar. Se eu for para uma região que é fria, vou ter que levar uma malinha mais robusta, vou levar casaco, roupas de manga comprida, agasalho, esse negócio todo. Se eu for para uma praia, eu posso levar uma malinha menor, vou levar um chinelo de dedo, bermuda, camiseta, roupa simples. Abre um parêntese aí, eu estou falando de mala
de pessoas do sexo masculino. Pessoas do sexo feminino, para qualquer lugar que vão, para qualquer tempo que vá passar, a mala parece que é a mesma. Porque leva o mundo atrás. Aí eu pergunto, não é? Não é injustiça, é realidade. Aqui, não sou machista, eu tenho 5 mulheres em casa, me dou bem, não tem problema nenhum. Mas é a realidade. Salvo algumas exceções, raras exceções. Mas as exceções são aquelas que confirmam a regra. A gente tem que falar, a regra geral é essa. Não é? Parece até que está carregando a casa nas costas. Tudo bem. É o mínimo que a gente faz. Por quê? Eu estou preocupado com o que eu vou encarar ali na frente. Mas, meu Deus do céu, qual é a coisa mais certa que tem depois que a gente nasce? É morrer, cara. É morrer. E a gente tem que falar isso com a naturalidade. Vai morrer mesmo. Está arriscado a sair daqui e ser atropelado ali e amanhã não vir nem um encontro. Mas é isso mesmo. E se morrer, morreu. Vou fazer o quê? Não tem como, não adianta. Chamar lá na ficha. E aí chama aquele negócio. Quanto mais grave, chama o nome todo, né? Eu tenho 4. Aí Paulo, tudo bem. Paulo César, o negócio vai ficar lá. Paulo César, Nagai Jorge, caiu. Casa caiu. Se puxarem a fichinha lá, que agora não deve ser mais fichinha, é computador. O cara puxa lá, pum. Paulo César Nagai Jorge. Não adianta se esconder debaixo da cama. Não adianta botar peruca, pintar o cabelo. Não adianta fazer nada. Vai lá, o máximo que a gente vai arrumar é uma prorrogaçãozinha, um chegadinho para lá e para cá, se tiver mérito, e se tiver adequação. Ou seja, se for útil para a gente. Se for para contar a história e perder tempo, eles puxam a gente logo para não fazer mais besteira. Mas é assim. Esse ponto é muito importante, porque temos um futuro que é uma fatalidade nesse sentido. Não a hora, o dia certo, tem uma variação, X mais ou menos alguma coisa. Mas a coisa mais certa é que você vai morrer. Então, todo mundo que teoricamente acredita na imortalidade, pensa quantos % se importam em saber como é que a coisa fica do lado de lá. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é até mais complexo. O que eu vou fazer para me dar bem quando chegar lá? Que isso é pior. Eu tenho que primeiro descobrir qual é o caminho e depois fazer esse caminho. Então é um processo muito complexo. E a gente tem que entender para tentar correr atrás disso. Mas a maioria das pessoas não estão nem aí para isso. E é engraçado que quando a gente começa na conversa, os espíritos começam a entender, porque o plano espiritual envolve, tem toda uma situação, você já parte com a vantagem. Porque mesmo esses, eles não acreditavam nem na imortalidade da alma. Olha só. Mas aí ele está com a faca e o queijo na mão, como a gente diz. E se você souber conduzir isso, fica mais fácil. Por quê? Porque ele sobreviveu. Então, ele tem um precedente de algo que ele nunca imaginou, nunca deu bola, porque apesar da falta de credibilidade de algumas religiões, vamos falar assim, falta de credibilidade de alguns religiosos. Religiões e religiosos. Por quê? Porque não é só rotular a religião A, B ou C. Porque todas as religiões podem correr o risco de terem nas suas fileiras pessoas que desacreditam a mesma. Ou com boa intenção ou com má intenção, mas como já dizia o dito popular, de boa intenção, o inferno está cheio. Então, há esse fator complicador. Isso causa, quando você quer impor um pensamento religioso, sem que ele seja racional, isso causa uma descrença, que era o que acontecia na época que o Espiritismo surgiu. Começou aquele negócio de empurrar muito, goela abaixo, aquele entendimento, segurar a ciência, só que nós vivemos naquela época uma eclosão do pensamento, uma época de luz, de questionamento. Então tu vai lá, questiona um negócio, não tem uma explicação satisfatória com o resultado. O materialismo foi crescendo. Mas foi crescendo não naquele sentido de, não quero. Não, não tem uma explicação. Salvo aqueles que sempre aconteceu isso e sempre vai acontecer, aqueles radicais que não estão nem aí.
nem se visse não acreditavam. Aquilo tudo que Kardec classificou lá no que é o Espiritismo. Mas tem aquele que é o sincero, o questionador sincero, porque esse não acredita porque ninguém explicou legalzinho para ele. Houve uma falha. Então, esse levante do pensamento contra essas ideias religiosas aconteceu e veio o Espiritismo para colocar isso. Então, essas pessoas, quando chegam do outro lado, que não é nem muito do outro lado, é por aqui, e começam a observar que aquilo ali é uma realidade, você já tem um handicap. Por quê? Se aquilo ali que a religião informou, ele constatou que era verdade, há possibilidade de outras coisas que você colocar, se você puxar direitinho, você ter pelo menos o benefício da dúvida. Isso é uma técnica que a gente usa e que dá certo. Você chega assim, vem cá, mas peraí. Você acreditava na imortalidade da alma? Não, eu nunca liguei para isso. E agora? Não, agora eu estou vendo. Então, beleza. Está vendo? Não tem como o cara contestar. Quanto ao fato, não há argumento. Ele sobreviveu. Então, independente da ideia que ele tinha antes, truncada, ou mesmo de desleixo, ou mesmo de não querer prestar atenção, ou alguém ter falado e não ter acreditado, não interessa. Ele está diante de uma realidade. Eu sobrevivi. Ele pode nem entender como. Mas, caramba, é mesmo, eu estou aqui. Estou sentindo dor, estou assim, estou assado, estou com o mesmo sentimento. Então, a partir daí, você começa a conversar, aí fala da reencarnação. E a reencarnação, mesmo nos espíritos mais simples, esse conhecimento, a informação de que a reencarnação existe, é um alento. O cara esperneia no começo. Por que esperneia? Quanto pior a vida ele teve, meu amigo, tu teve uma experiência terrível. Aí vem alguém e vai falar assim, tu vai voltar para lá? Meu amigo, o cara esperneia mesmo, fala, não quero. Por quê? Porque não entende como funciona o mecanismo da lei. Ele está achando que aquela vida miserável que ele teve, ela vai se repetir. E é uma condição que não depende dele, ele está pensando isso. E ele chega com uma revolta de Deus. Por quê? Porque ele estava lá achando que é uma vida só, e que ele passou um sufoco danado, e pelo menos nem aquele negócio do morrer descansou, se viu. Porque também tem isso, né? Às vezes o cara está tão desesperado, e todo mundo não, vai morrer, vai descansar. Coitado dos que pensam assim. Vai descansar nada. E se ficar lá descansando, pode ficar lá. Aí vai levantar 600 anos depois, 500, apavorado, porque vai ver o quanto o mundo andou e não esperou por ele. Então, depende da posição dele. Então, ele começa a olhar e fala assim, pô, peraí. Se você parar por aí, ele vai continuar esperneando. Mas explicar que essa condição de reencarnação é que vai dar a ele a condição de progredir e ser feliz, aí já muda de figura. Que é o que o Dr. Herman fala no início, na página inicial, quando ele fala assim, olha, se o cara não quiser entender esse negócio de reencarnação, não tem como você impor. Vai chegar no momento dele. Então também é isso. Se você não conseguir alcançar o pensamento dele, fazer com que ele pelo menos pare para pensar naquele ponto de vista, não é um momento, vai fazer o quê? Não é algo que você tem que abrir a cabeça do cara e começar a botar lá, não adianta, não vai fazer. Ou você encontra um argumento que seja suficiente para ele pelo menos ter a dúvida e começar a olhar para aquilo ali com outros olhos, ou então é sinal que não chegou o momento. Ele falou assim, ó, e esse com certeza, sem margem de erro, vai sofrer mais do que os outros. Por quê? Não é por castigo, tipo, você não acreditou na reencarnação. Não, é porque a reencarnação consola. O conceito reencarnacionista, ele consola. Porque você imagina, você achar que perdeu um filho, ou não teve a oportunidade de criar um filho, e você achar que aquela oportunidade foi a única, pô, perdi o trem. E aí? Mas quando você fala assim, opa, peraí, passou uma, eu vou pegar outro. E se eu perder outro, vai ter outro ainda. Opa, peraí. Parece até os nossos transportes, né? Vem toda hora, tu para, só fazer sinal, para tudo. Mostra o passe, que aí que o cara para mesmo, mostrar que é validoso.
o cara dá aquelas freadas assim impressionantes para te pegar, pela consideração que ele tem com o idoso. Então parece até os nossos transportes. A reencarnação é assim. Passa a condução toda hora e você pode reencarnar. Essa esperança devolve a alegria de viver aquele espírito. Porque ele estava ali sem esperança nenhuma, achando que perdeu. Aquela sensação, olha só, há uma perda? Há. Mas é diferente de você achar que aquilo ali, você nunca mais vai ver a pessoa, ou então que você vai ver, mas não vai ter oportunidade de ter experiência novamente com aquela pessoa, ou você achar que fala assim, tudo bem, é um até logo. E a gente pode reajustar essas coisas. Até se não der certo, eu diria até corrigir. Se não der certo, principalmente, é que a gente vai ter que se reajustar. Então é como se fôssemos a companhia de teatro, porque esse conceito também é interessante, porque o cara pode até dar o primeiro passo e entender a reencarnação. Opa, legal. Então vou reencarnar. Aí ele para pensar, mas peraí, e a minha família? Como é que eu vou achar eles? Aí vale o magnetismo, vale a atração, vale a afinidade. Se ele consegue entender que ele vai retornar com a família, às vezes dá um bochicho danado. Porque se você teve uma família ruim aos olhos dele, ele reclama. Porque a maioria chega assim, não, aquele pai, aquela mãe, não quero, me largaram. E aí para você levar aquilo de novo? Não, mas aí mostra para ele que aquilo ali teve um motivo. Aí entra a lei de ação e reação. Aí entra a semeadura e a colheita. Para ele entender que aquilo ali teve um motivo. Ah, não, mas peraí, eu não tive oportunidade de ser pai. Quem sabe, tu não pode entrar também numa de julgar ou acusar. Quem sabe se isso não foi para você valorizar. Porque se você falar só a letra, não, é através da vida corporal que você vai progredir. Para uns é uma prova, para outros é expiação. Tá. Vai lá no preto e no branco, que teoricamente é legal. Mas, além dessa teoria, tem que ter um exercício prático do entendimento de que por que não pode ser assim. Porque ele entende e fala assim, peraí, por que não me fizeram já pronto? Por que eu tenho que aprender? Aí vem o conceito de justiça, que está embutido nessa questão. Tem tantos conceitos embutidos nessas duas questões. Porque o cara fala assim, não, é assim que você progride. Nós fomos todos criados simples e ignorantes. E através das encarnações sucessivas, pelas experiências na vida física, que nós vamos desenvolvendo as aptidões, tanto intelectuais quanto morais. Como? Sentadinho na cadeira esperando a banda passar? Não. Exercitando. Exercitando. Se parar para pensar, qual a profissão material mesmo, nosso dia a dia, que você tem ônus, ou bônus, sem ônus. Que você tem aptidão, sem correr atrás. Que caiu do céu. Nenhuma. Vocês podem estar pensando em QI, né? Quem indica. Mas até aí tu tem que ter quem indique. Porque se você não tiver quem indique, não adianta. Então é um desenvolvimento. E quando você cai na vida corporal, a necessidade de sobrevivência nos impõe, aí é característica da lei, nos impõe correr atrás do progresso. Então é aquela cenourinha na frente do coelho. E tem que haver isso para que nós tenhamos um incentivo para progredir. Porque se nós estivéssemos vivendo, e já vivemos assim, em épocas próximos lá do início das encarnações, em que a gente colhia tudo, comia tudo que estava ali, mas compara essa necessidade
com a característica do espírito naquele momento e com seu nível de evolução. Então você vai evoluindo, as necessidades vão aumentando. Realmente, uma coisa puxa a outra. Então, o esforço que nós temos que fazer é buscar isso, o bem-estar. Isso faz parte da lei do progresso. Então, Deus bota vamos dizer assim, um incentivo nessas coisas boas da vida, para que nós também nos movimentemos com mais vontade, vamos dizer assim. Então, se quer melhorar um pouco, vamos nos melhorar. A sociedade funciona assim. Todos nós obrigamos nossos filhos a irem para a escola. Por quê? Tem que ser alguém. Tem que crescer, ter uma boa profissão. Tem que ganhar dinheiro para se sustentar. A educação intelectual, a gente cuida. Por quê? Porque a gente observa a vida material batendo a nossa porta diariamente, nos cobrando essa aptidão para sobreviver. Por outro lado, pela visão nossa, como sociedade, pensamento religioso, nós não exigimos dos nossos filhos a mesma aplicação para buscar os conhecimentos da vida espiritual, daquela que a gente sabe que vai ter daqui a pouco. Uns com pouco tempo, outros com tempo médio e outros que ficam para titia, que ficam lá, que às vezes quer morrer e nem morre. Porque o pessoal costuma falar lá, vaso ruim não quebra. E o cara fica. Por que isso? Porque cada um atende a necessidade evolutiva. Um plano que foi traçado, um plano educativo para cada um de nós. Então nós temos um tempo a cumprir aquilo ali. E geralmente, isso vai. Nós podemos até antecipar isso. Por quê? Desgastando o carro físico. Podemos fazer isso. Aí seria aquele chamado suicídio involuntário. A imprevidência pode causar uma diminuição. Mas o planejamento, ele é bem feito. Tanto que esse X mais ou menos alguma coisa, eles já dão uma carga para a gente, já criam esse carro fisiológico, de modo a ele ter mais quilometragem, possibilidade de mais quilometragem do que aquilo que está previsto para nós. Mas é uma condição que nós temos que cuidar. Então, qual é o objetivo? Um dos objetivos da doutrina espírita, e o principal, porque ele está na base, é colocar para todos nós a possibilidade do conhecimento dessa verdade, que não é 100%. Os conhecimentos que nós temos hoje, a gente poderia dizer assim, o Espiritismo é o que detém o maior percentual de verdade em torno dos mecanismos da lei. Jesus colocou todos para nós, o que podia, e o Espiritismo veio detalhar com isso com mais clareza. Mas ainda é um conhecimento relativo, porque tem muita coisa para a gente aprender. Não quer dizer que dentro do Espiritismo nós sejamos salvos. Isso é apenas um instrumento para que nós tenhamos o conhecimento para daí partir para a execução. Mas dentro desse processo todo, é dar a oportunidade para nós de ter esse conhecimento para podermos olhar para esse final, esse depois da vida material, entendendo o que está lá, eu viver de modo a aproveitar isso bem. E saber lidar com essa situação quando chegar lá. Porque os espíritos começam a questionar assim, espera aí, por que não me falaram isso antes? Isso é um argumento muito forte deles. Porque eu fui colocado nessa condição, me largaram, miserável, isso, aquilo, outro. Tudo bem. Mas você faz uma perguntinha. Você nunca escutou falar em imortalidade da alma? Ah, mas eu nunca acreditei. Aí quando leva para algo mais específico, tipo, mas isso aqui é o caso espírita, você, mas peraí, só aqui que informa isso? Em nenhum lugar que eu fui me falaram isso. Isso ele falando já como espírito desencarnado, que já foi em outros lugares. Às vezes eles narram que até foi em algum lugar e chamaram eles de demônio. Realmente, por quê? Porque não se acredita na comunicação natural, ou é Espírito Santo, ou é demônio, ou é algo sobrenatural. Então, como vai tratar desses espíritos, a não ser na casa espírita? Às vezes vai até em centro de umbanda, onde tem um mediunismo, e hoje até um bom conhecimento em termos desse tratamento.
Mas nas igrejas, os espíritos batem e voltam. Nesse sentido, não tem acolhimento. Então você faz uma perguntinha crucial. Mas vem cá, você nunca escutou falar em centro espírita? Ah, já escutei, mas aquilo era coisa do demônio. Opa! Fala isso naturalmente. Aí, de repente, ele para pensar e fala assim, peraí, mas eu não sou demônio. Aí ele começa a falar, não, existe alguma coisa aí. E quando se reclama, reclama-se de Deus, porque o espírito, na hora que toma contato com isso, ele age como se ele não tivesse tido a oportunidade desse conhecimento, como se ele não fosse chamado. E aí entra aquele dizer de Jesus. Muitos são chamados. Não é nem questão de escolher, muitos são chamados e muitos nem vão. E aqueles que vão, poucos são escolhidos. Por quê? Porque não cumpre o papel que tinha que cumprir. E esses somos nós, porque pelo menos nós fomos chamados e estamos aqui acolhendo o chamado. Mas é uma importância desse conhecimento que às vezes nós não damos essa importância. Quando a gente fala assim, agradecer a Casa Espírita, agradecer a Kardec por ter tido esse trabalho, essa missão de compilar essa doutrina, dos espíritos que participaram disso, porque esse conhecimento, se nós pararmos para pensar, tem que ter mudado alguma coisa na nossa vida. O conhecimento da reencarnação, que é o que teria, basicamente, a mais do que o conhecimento natural da imortalidade da alma. O fenômeno mediúnico, apesar de estar presente em todas as religiões, ninguém liga o nome à pessoa. Porque olha só, você está conversando com um morto, cara. Isso quer dizer o quê? Pô, é só aquele cara que sobreviveu? Eu, quando morrer, não vou sobreviver, não? Então, são coisas simples que as pessoas não atinam. Mas não atinam por quê? Porque estão condicionadas a viver o aqui e o agora. Então, como se coloca isso? Agora, vindo mais para a parte das definições aqui. Objetivo. Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Esse impõe aí é porque faz parte da lei. Alguns falam, mas eu não quero ir. Mas vai. Mas eu não quero, cadê meu livre-arbítrio? Nessas horas, os engraçadinhos até sabem. Mas é porque falam, não, meu livre-arbítrio. Agora é o livre-arbítrio. Quando você escolhe a semente e plantou abóbora, tu vai colher o quê? Abóbora, bicho. Aí depois que colheu, mas não queria abóbora, não escolhesse a semente de abóbora, escolhesse outra. A gente colhe o que planta. Então, nessa hora, o indivíduo começa a raciocinar de uma maneira diferente. Porque ele começa a ver as consequências da escolha. E quer ficar por lá, porque fala assim, não, olha aqui. Aqui está bom, não tenho que trabalhar para comer, às vezes não tem nem que comer. Fico aqui, eu fico bem, estou livre, mas vai voltar. Vai voltar por quê? Porque faz parte da lei. É lei, não tem como ficar no plano espiritual sem voltar. Por quê? Porque se não encarnar, não cresce. Ontem mesmo, no estudo que nós fizemos, não no estudo, no atendimento a desencarnados, o Espírito falou assim, peraí, por que eu tenho que voltar? Porque se você tem experiências, você tem que aprender. Não, mas aqui eu não posso aprender aqui? Você não está me explicando um monte de coisa? Você está legal. Mas tem coisas que você só aprende se encarnar. O que, por exemplo? Perder um ente querido. Porque morrer, tu não vai morrer mais aqui. Então, tu não tem mais o que morrer, já está morto. Mas, encarnado, o espírito morre e tu perde. Lidar com a dor da perda sem se revoltar contra Deus. Que era exatamente o problema. Era a perda que ele teve, foi o contrário. Ele saiu da vida e perdeu o crescimento do filho. Mas era uma perda. Então, olha só. Aqui no plano espiritual, ou lá, né? Porque está aqui. Porque eu ainda estou. Mas a situação onde você está, você não vai ter isso mais. Trabalhar, correr atrás do sustento e várias outras experiências. Opa, é mesmo, aí não pode. Agora, para nós também, olha que aí é o contrário. Ele entender, ele está do lado de lá, ele entender que tem que voltar para cá para crescer. E nós, é o seguinte, já estamos aqui. E não ligamos o nome à pessoa.
Porque tem gente que está encarnada, mas está de férias. Como se não tivesse esse objetivo. Encarnar para quê? Para progredir. Para uns é prova, para uns é expiação e para outros é uma missão. A missão aqui é missão. Não é missão. Missão. Missão como sinônimo de tarefa. Planejamento a ser cumprido. Programação. Tu tem uma missão. Agora, analisar tecnicamente a missão, ela é relativa. Todos temos uma missão, por quê? Porque temos uma tarefa a cumprir ao reencarnar, que no mínimo é trabalhar para o nosso progresso. Missões simples, que são missões. Paternidade, maternidade. As profissões. Quem vai dizer que um professor, um médico, um funcionário do departamento de limpeza urbana, qualquer profissão é uma missão. É uma tarefa a cumprir. É um planejamento que eu tenho. Então, eu tenho que cumprir aquilo corretamente. Agora, Kardec, missão, Por quê? É uma tarefa proporcional ao tamanho do espírito, no sentido da hierarquia, do nível de evolução daquele espírito. É aquele negócio, não dá um fardo mais pesado do que o indivíduo pode carregar. Cada qual com seu cada qual. Nem mais nem menos. Às vezes a gente quer abraçar algo, uma tarefa, vamos tirar a palavra missão, uma tarefa que está acima das minhas possibilidades. Dificilmente os espíritos deixam. Porque eu tenho aqueles espíritos mais próximos que avalizam a minha encarnação. Uma rede de espíritos, que nós já estudamos aqui há muito tempo, no encontro do Livro dos Espíritos, essa rede de proteção, que começa ali, ó, o espírito familiar, o espírito protetor, o anjo de guarda, que todo mundo tem, os guias do trabalho que passam a aderir a essa rede, todos nos empurrando para o progresso. Agora, você quer medir isso? Não precisa. Encarar a sua missão, a sua tarefa, como a mais importante do mundo. Por quê? Porque não é a tarefa do Hélio que é mais importante para mim. Porque se eu ficar preocupado em querer fazer a tarefa dele, eu não vou fazer a minha. Então, eu tenho que preocupar com a minha, nesse sentido. Então, sempre eu estou trabalhando com uma insatisfação. O médio, se é um médio de apoio, ele queria ser médio de incorporação ou um diretor de trabalho. Se o cara foi trabalhar no passe de cura, não, eu queria ser orador. O orador queria ser médio de cura. Quer dizer, ninguém percebeu que não é joguinho de dado. Não é papel, tesoura e pedra. O que você vai fazer? Ah, joga aí e vê o que é. Não, tem um planejamento. Esse planejamento ele é regido por quê? Pela necessidade de progresso do espírito. Planejamento como todo mundo faz. Tu, quando vai no mercado, tu faz um planejamento de compras sem você sentir, às vezes. Por quê? Você não vai comprar o que você não precisa. Mesmo que você não faça a listinha, você chega lá, só que o teu planejamento está na cabeça. Você chega lá e vai e busca o que você precisa. Apesar da gente, de vez em quando, querer comprar algumas coisas que não precisam. Né? Mas é a mesma coisa, é focar naquilo ali. Então, nós encarnamos com um objetivo. Esse objetivo também é esse nome dessa missão. Todos encarnam com uma missão, para cumprir. E essa missão é o que foi planejado de acordo com a minha necessidade de progresso. Venho e reencarno. Expiação. Tem que ter cuidado com essa palavra, mesmo dentro da doutrina espírita. Porque expiação, ela tem vários significados. E para nós, no entendimento espírita, tem até significados antagônicos. Quer ver dois deles? Quando você fala expiação, é castigo ou sofrimento de pena. E tem um dos significados que é reparação. Castigo ou sofrimento de pena imposto ao delinquente. Imposto. Quando você fala em reparação, a gente tem esse conceito. Né? Reconhecer o erro, viu que está errado. E se arrepender e depois reparar o erro. Uma pergunta que não é para ninguém responder
com a voz, só pelo pensamento. Reparação é imposta ou é consciencial? Né? Então, meu amigo, isso aqui é antagônico. Ou você impõe como castigo, como penitência, ou você faz consciencialmente no sentido de regeneração, de recuperação, de reparação. Não tem que pegar nos textos e ver o quanto isso pode ser substituído por sofrimento, que é a pena, e quando pode ser substituído por reparação. Porque aí entra no detalhe técnico do que é prova e que é expiação. Aí, parêntese, aula do altivo quando estava encarnado. Prova é quando há aprendizado. Expiação é quando eu já tenho o aprendizado e vou expurgar aquele problema. E a gente raciocinava diferente. E lá fulano está expiando, como se aquilo fosse algo negativo. Expiação é consciencial. Eu descubro lá num determinado ponto de evolução minha como espírito, que eu ainda tenho uma marca lá que eu não consigo tirar. Aí o que eu faço? Eu vou expiar aquilo aí, expurgar. Então, é consciencial, porque eu peço, eu já tenho que ter passado, aprendido, e vou lá e devolvo. Por isso que a gente fala, ó, toda expiação é uma prova. Por quê? Porque também é aprendizado, mas nem toda prova é expiação. Por quê? Porque o nível de expiação, nesse sentido de expurgar, é consciencial. Eu já tenho que ter consciência daquilo que eu adquiri e querer me reequilibrar com a lei. Está clara a diferença? Agora, expiação no sentido de sofrimento, é o que está aqui, que ele fala, tu vai expiar, é uma expiação imposta. Quando falar expiação imposta, é no sentido de sofrimento. Não é aquela expiação expurgo, porque ela é consciencial. Seguindo aqui, quando se fala nesse texto do Livro dos Espíritos, ele fala um negócio aqui importante. Um outro objetivo é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação, ou seja, de dar suporte a Deus, de colaborar. Aí vamos em Evolução em Dois Mundos, vemos a definição de André Luiz falando dos co-criadores. Emmanuel também fala disso. Co-criadores em plano menor, somos nós. Menor pela característica da evolução, pelo nível de colaboração que nós podemos dar. Mas somos co-criadores. Colaboramos. Então ele fala assim, olha, é para fazer a sua parte na obra da criação. Hoje, mais do que nunca, nós, como seres humanos, num planeta de provas e expiações, querendo passar para planetas regenerados, quem quiser aprofundar esse estudo, amanhã esteja aqui antes de 8h30, que a gente vai estudar de 8h30 até 1h da tarde, exatamente isso. Essa condição de sair do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, é uma condição que cabe a nós. E se nós observarmos hoje como está acontecendo as coisas, nós já vemos vários movimentos que antes eram individuais, agora já estão começando a ser de grupos, nesse sentido de se comprometer com a sua parte na criação. Vide os momentos de sustentabilidade, os movimentos de ecologia, de cuidado até com o próprio corpo, que também é uma obrigação nossa como co-criadores. Porque nós recebemos esse carro fisiológico como instrumento de progresso. Se a gente não cuidar dele, quem vai cuidar? Vai ficar rezando para os 7 cantos? E quando ficar doente, achar que, não merecia, foi Deus. Não, primeira responsabilidade é nossa. Nós ganhamos essa oportunidade e temos que fazer jus a ela. Então, é esse trabalho de cada um. E, além disso, esse trabalho de dar suporte a Deus na criação vai possibilitar a cada um de nós o crescimento. É esse exercício que vai nos fazer chegar à perfeição e, em consequência, à felicidade. Porque fora disso, a felicidade, ela é relativa. Jesus falou. A felicidade daqui, ela pode ser relativa. Não é desse mundo aquela felicidade total.
Mas a relativa a gente pode ter. E qual é a felicidade relativa que nós podemos ter na Terra? Em nível material, é a posse do necessário. Em nível moral e espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa fé no futuro, que a falta dela faz com que os espíritos cheguem às portas da morte sofrendo. Por quê? Porque não tem esperança. Não vem uma luz no final do túnel. Sofreram uma vida de encarnados, a maioria, sofreu muito, e quando eu falo sofreu, não quer dizer, porque foi alguém de baixa renda, foi alguém da classe baixa, não. Todos sofrem, todos sofrem. Por quê? Todos que não têm esperança no futuro, não têm essa fé no futuro, que não vê uma luz no final do túnel, sofrem independente da vida que tiveram. Porque aqueles que tiveram uma vida boa, sofrem pela perca dessa vida. E quem teve uma vida ruim, sofre porque, e aí? Estava um caco e continuou um caco. Porque ele começa a sentir isso, não mudou nada. Nem aquele negócio de morreu, virou santo, morreu, mudou tudo. Não muda. A pessoa fica de acordo com como ela é. Não há milagre. Então é muito importante esse conceito. E ele fala uma outra coisa aqui importante. Em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo para ir executar, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É interessante aqui que há uma adequação. Ele fala em termos de adequação desse mundo para o indivíduo. Então, quando nós estamos assim, num planeta ainda de provas e expiações, aqui nesse planeta ainda tem um cenário que permite que nós passemos por situações de sofrimento. Não vamos chamar de sofrimento, vamos chamar assim de atribulações, porque pode ter atribulação. O sofrimento é eu que escolho. Sofro ou não sofro. Eu posso ter o problema, a atribulação. Mas o sofrimento é condição minha. Quer ver? Vamos para a prática. Quantas pessoas a gente observa que passam pelo mesmo problema que nós e passam com o pé nas costas, como se diz. A gente se desmancha diante daquele problema e olha para o lado, tem alguém ali intacto. Não estou falando de manter só a aparência, estou falando que realmente a pessoa passa. Por quê? A maneira de encarar o problema. Não é o problema que muda, é a maneira que nós olhamos para ele, encaramos ele e resolvemos. Quem tem mais conhecimento, quem tem mais entendimento, quem está sentindo as coisas como elas são, tem capacidade de passar por aquele problema de uma maneira mais feliz. Olimpicamente, como eu diria, passa olimpicamente por aquilo ali. Então, é uma condição de construção de solidez de conhecimento. Que isso a gente só acontece com a experiência, com o dia a dia, com o experimentar. Porque não adianta a gente ficar sentado aqui, estamos aqui estudando para quê? Para todo mundo sair daqui e fazer uma resenha, igual tem depois do futebol? E aí, o que você tem? Não, aprendi isso, aprendi aqui não, aquele negócio que o cara falou ali não era assim não, ele viu errado. Não é igual ao futebol, que depois você vai comentar a resenha. Quando sai daqui, a gente saiu daqui para quê? Para tentar aplicar aquilo que a gente estudou. O conceito que a doutrina espírita passou. Aí a gente vai tentar botar no dia a dia. Para quê? Para ver se tem um resultado. E tem que ter. Cada um de nós aqui faz uma análise. Quando eu comecei a conhecer o Espiritismo, quando que eu desenvolvi um pouco mais de fé, mesmo sem ser no Espiritismo, vai vendo a diferença. Não acredito em nada, passei a acreditar em alguma coisa. Depois que eu passei a acreditar em alguma coisa, passei a ter um conhecimento mais consistente, mais baseado na lógica, me deu uma sustentação maior do que essa fé que eu tinha, que já sustentava, mas que esse conhecimento me deu uma melhor preparação para encarar os problemas. Então é isso que a gente tem que buscar. Não é para sair discutindo doutrina com ninguém. É claro que o debate sadio, com o objetivo de aprendizado, ele é útil. É isso que a gente faz nos encontros. Mas não é o objetivo principal. Porque quando se trabalha, você assim, olha, conhecereis a verdade, se parasse por aí, tudo bem. Era só fazer proselitismo, espalhar, divulgar. Mas tem um complemento. Conhecereis a verdade, isso tem uma consequência. E ela vos libertará. De quê?
de tudo isso que nos prende à ilusão da matéria. Porque quando você entende isso, eu diria até que a gente curte mais a vida material. Por quê? Porque você precisa de menos para ficar mais satisfeito. Quando você tem um trabalho, e tem trabalho essa semana, eu trabalho todo dia, tenho trabalho no centro. Cara, quando tem um final de semana que você pode ir a uma praia, que coisa boa. Ah, vou viajar, vou não sei aonde. Ótimo. Você olha para aquilo ali, você vê a satisfação daquele momento. Por quê? Porque são momentos de descanso. Está mais adequado à lei do trabalho, à lei do repouso. Por quê? Só repousa quem trabalha. Mas tem gente que só vive repousando. Aí tem mérito. Não sei, deve ter algum. Mas curte. Não, aquilo é o normal da vida dela. Está arriscado a passar um dia dentro de uma empresa trabalhando, vai ficar satisfeita, porque saiu da rotina. Agora, ficar de fiscal da natureza, 365 dias por ano, enjoa. Agora, trabalha normalmente. Cara, as férias realmente é um período que você, legal, férias. Então você curte. É aquele negócio de você conhecer um lado para valorizar o outro. É assim que a gente se sente dentro da doutrina espírita. A condição do planeta, e vamos aproveitar esse finalzinho, até 10 para as 8 mesmo, né, ali, aquele 10. Agora ficou legal que aumentaram. Eu não enxergava aquele negócio aí não, Hélio. Que ficava, tinha uma luz ali que dava um reflexo, eu não via o ponteiro pequeno, nem ficava assim meio doido, mas agora está legal. Vamos lá. Quando se fala do planeta, e você está assim, não, planeta de provas e expiações é o que eu estou. A minha vivência como espírito nesse planeta, ela tem um limite. Isso que muita gente não está entendendo. Quando você fala assim, hoje ainda somos um planeta de provas e expiações. Um dia vai ser um planeta de regeneração. O que é isso? Não vai ter mais dor superlativa como tem agora. Aí tu vai enumerando lá as características que vocês vão ver amanhã, quem quiser. De planeta de regeneração. Aí você olha para onde você está hoje e você vai ver aqui. Você vai chegar à conclusão, quando eles falam assim, num planeta de regenerados não há mais dor. Não há mais espíritos que vão passar por isso. Por quê? Porque os habitantes desse planeta mudaram. Tiveram mais consciência. Fizeram desse mundo um mundo melhor. Ou seja, quem precisar de passar por expiações, provações, sofrimentos, estamos falando no sentido do sofrimento, não vai ter mais cenário para isso. Vocês já imaginaram o que é isso? Você tinha um local que você ia atendia as suas necessidades. De repente, esse local, pela transformação, não vai ter mais aquele cenário. O que acontece? Espíritos que necessitem desse cenário não vão mais reencarnar na Terra. Não é por punição de Deus, não é por nada, é simplesmente o planeta não vai estar mais adequado ao tipo de experiência que esse espírito vai ter. É como ele fala aqui na questão. Há uma proporcionalidade entre o objetivo que ele vem para encarnar e aquelas condições físicas de cada mundo. Isso é muito importante. Ó. Em cada mundo, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo para ir executar, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, é uma adequação. Se você muda a característica do planeta, você não tem mais um ambiente adequado para aquele tipo de espírito. Não precisa olhar com aquela ideia de que é castigo, vai expurgar. A palavra é essa mesmo, não tem outra palavra. Vai haver um expurgo de espíritos. Mas isso é que a gente vai ver amanhã. Quando, onde, por quê, em que momento vai acontecer e como. E o que nós temos que fazer? O que nós podemos fazer para ajudar que esse cenário aqui se torne um cenário melhor? Vamos pensar, o planeta é a nossa casa. A não ser que você seja sorteado lá no negócio do Faustão, ou aquele outro negócio que o cara vai lá e tu acorda, te tiram de casa, o Luciano Huck.
que ele vai lá, tu fica uma semana lá no bem bom, quando volta a tua casa está novinha, todo bonito. Não é isso que vai acontecer. Não tem um Luciano Huck no plano espiritual, nem nas grandes pleiades, nos mundos superiores, que vai chegar aqui e vai mudar o nosso planeta, pintar ele todinho e fazer aquilo. Não vai. Então, como a gente faz para reformar a nossa casa? Junta o dinheirinho, pega um finalzinho de semana lá, ou a gente mesmo vai pintar, ou paga alguém para pintar, ou ajuda o cara, mas tem que ter esforço. A nossa casa não muda de uma hora para outra fazendo assim. A gente tem que trabalhar para isso. Se a nossa casa, que é o ambiente da nossa família, do próximo mais próximo, e de pequenas pessoas, poucas, por que um planeta de 8 bi ia mudar assim? Pode tirar a cortina, que parece que vai ser assim para muita gente. Parece que é igual aquele negócio. Para aquele caminhão, que tem um programa também americano que é assim, né? Para o ônibus lá na frente do caminhão, aí o cara, pode baixar, tira o caminhão da frente, a casa está lá novinha. Tu imagina isso? O planeta lá, de um dia para o outro, todo mundo vai dormir. Quando acordar no dia seguinte, pode tirar a cortina. E o planeta está lá, lindo, maravilhoso, um planeta de regeneração. Meu amigo, se nós não trabalharmos, não vai acontecer. E negócio de data, vai ser data tal, data... Não tem isso. Médium que começa a botar negócio de data, cai do cavalo. Quantas vezes vocês já escutaram, e vai acabar em 1900 não sei quando. E não, aí transfere para 2000. Agora é 2012. Se não acabar em 2012, vou botar para 2019. Se não acabar em 2019, vou botar para 2057. E se não acabar em 2057, eu não sei mais para onde eles vão botar. Mas, médium que é previdente, que estuda, não bota data em nada. E cuidado quando o espírito fala assim, ó, é aproximadamente, é em torno de. O nosso X mais ou menos alguma coisa, vamos supor, pode ser X mais ou menos 2 anos. Para os espíritos, X mais ou menos 200, mais ou menos 300, é pinto. Lembra das entrevistas com o Inácio? Que o Inácio falava assim, não, isso daqui a pouco, daqui a uns 300 anos vocês vão ver isso. Ele falava assim, 300 anos? E falava 300 anos como se fosse amanhã, para ele, né? Não, a medicina, daqui a pouco vocês vão ter, daqui a uns 300 anos a medicina vai fazer isso assim. Você fala, meu Deus do céu, 300 aninhos, 300. Aí tu faz as contas, 300, dá pelo menos 2 encarnações para a gente ir e voltar. Né? Que nem o trabalho que a gente faz em Minas. Os espíritos falam assim, não, estavam preocupados com o resultado. Semeadura, preocupado com o resultado. O espírito fala assim, olha, não, faz o trabalho de vocês. Não se preocupe com o resultado, agora vocês não vão ver. Aí falou assim, ó, vocês vão desencarnar e reencarnar para continuar esse trabalho. Eu falei, meu Deus do céu. E os caras estavam reclamando, pô, a gente chega lá, tem isso, tem aquilo outro, querendo que aquilo ali mudasse o mundo, né? Então a gente acha que vai mudar o mundo em 2 dias, 3 dias. Outra coisa para se pensar, para a gente discutir amanhã. De Jesus para cá, quantos anos? 2000. Não, vamos fazer. De Jesus até o Espiritismo. Menos um pouquinho de 2000. Espiritismo para cá. Mais de 150. Vê o que mudou. Fotografou? Projeta daqui para frente o que tem que mudar. E faz as contas de quanto tempo a gente vai ter. Então, o convite é o seguinte. Entender a proposta de Jesus através do esclarecimento da doutrina espírita. O caminho é esse aqui. Eu já sei onde é o caminho. Entender o roteiro que os espíritos nos passam. E dar os nossos esforços para cumprir aquele roteiro. Quando nós vamos chegar, vai depender do nosso esforço. A reencarnação é um instrumento para isso. Não adianta fugir, não adianta querer, não, vou aprender assim. Não tem outro jeito. Se não for na vicissitude, no corpo a corpo, na vivência da vida material, a gente não evolui. Aprende no plano espiritual? Também, é claro que sim. Mas, aprende, uma hora vai ter que encarnar para demonstrar que o aprendizado está no sangue. Que Jesus nos abençoe e que todos
apesar dessa 1 hora de diferença aí, 1 hora menos de sono, se sintam estimulados para vir estudar conosco amanhã, tanto no Atualidades quanto nas técnicas de passe, que os estudos estão legais, estão bem, e que quem vier não vai se arrepender. Que Jesus nos abençoe.